Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN. Me chamo Wander Gabriel Camargo, sou graduando do curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bolsista de iniciação científica desde 2019 pelo programa BIC-URGS, no projeto Iconologia, Ciência da Cultura Guiada por Imagens, sob a coordenação do professor Dr. Francisco Marshall, no qual desenvolvo a pesquisa intitulada Estudo de caso, Poseidon, a formação de uma identidade iconográfica clássica. Meu objeto de estudo são as representações do deus Poseidon nos documentos provenientes dos períodos arcaico e clássico da Grécia Antiga, indo desde o século VIII até o IV a.C. Mais especificamente, examino as obras literárias gregas e as pinturas sobre as cerâmicas áticas produzidas nesse recorte cronológico. Portanto, neste episódio de hoje, tentarei compartilhar com vocês um pouco sobre como o famoso deus dos mares do panteão olímpico existia no imaginário daquela sociedade. Poseidon, Posido e até mesmo Posidão. Quando traduzimos do grego para o português, não há um consenso entre os estudiosos sobre a grafia do nome dessa divindade. Aqui, vou utilizar Poseidon, influenciado pelos tradutores das obras literárias da Grécia Antiga, que eu maiormente tenho contato. Mas o que sabemos sobre Poseidon a partir dos documentos da Antiguidade? Vamos começar a conhecer sobre Poseidon através dos tabletes de Linear B, tipo de escrita utilizada pela civilização micênica, lá no segundo milênio a.C. Os que foram encontrados na cidade de Pilos, no sudoeste da península do Peloponeso, permitem visualizar a longevidade da existência desse deus no imaginário da população da Hélade, a Grécia, no momento em que ainda nem se chamavam de helenos. Ao mesmo tempo, tais resquícios em Linear B também possibilitam notar a grande importância atribuída ao deus Poseidon já naquele contexto, quando ele aparece como divindade principal de Pilos. É com as fontes do período arcaico, que vai desde o século VIII ao século V, que vamos conseguir compreender mais sobre como os antigos imaginavam e representavam Poseidon. O que primeiro podemos citar é o surgimento dessa figura segundo o pensamento mítico-religioso grego, em que Poseidon pertenceria à terceira geração que comandou o cosmos, como aparece na obra Teogonia do poeta Hesíodo. Primeiro, o mando estaria sob Urano e os outros deuses primordiais, como Gaia. Em seguida, o soberano é derrubado pelo próprio filho, Cronos, que reinará sobre os titãs, a segunda geração. Esse monarca vai sofrer da mesma ação que o colocou no poder. Zeus, um de seus filhos com Reia, trama um modo de destroná-lo e consegue, a partir da ajuda de seus irmãos e irmãs, entre eles Poseidon. Além dos dois irmãos, outros deuses seriam a prole de Cronos com Reia, Hades, Hestia, Deméter e Hera. Na Ilíada, a nova ordenação do cosmos pode melhor ser observada. Os vários domínios do universo são distribuídos pela terceira geração, a dos deuses olímpicos. Nessa partilha, conforme aparece no canto 15 da Ilíada, o mundo foi dividido em três. Zeus ficou com os céus, Hades com o submundo, e para Poseidon, o reino do mar. Ainda nessa epopeia, a caracterização da soberania de Poseidon no meio marítimo é muito evidenciada. É recorrente a sua ação de submergir do mar para avançar contra os troianos, em ajuda às tropas vindas da Grécia. Mas é na Odisseia em que observa-se o poder marítimo do deus em toda a sua força. Ele é a divindade responsável por atrasar a volta de Odisseu e de outros guerreiros gregos para sua cidade de origem. Mas, é claro, o realiza diante de uma justificativa, atendendo o pedido do seu filho Polifemo, um ciclope que foi ferido por Odisseu e sua tripulação. E como o deus vai dificultar o retorno do herói Odisseu para Ítaca, ele o faz utilizando seu tridente para agitar e enfurecer o mar, lançando as águas salgadas contra os navios, e também convocando tempestades e ventanias para causar males aos navegantes gregos. Nos poemas antigos, os epítetos são ferramentas interessantes para entendermos sobre as representações dos deuses, que são palavras que vão adjetivar o nome dessas figuras míticas na literatura. Para caracterizar aspectos físicos de Poseidon, o epíteto Quanokaita, de escuros cabelos, é um atributo recorrente nas obras arcaicas. Mas os epítetos mais frequentes nesse período, que aparecem nas epopeias de Homero, em Hesíodo e nos hinos homéricos, são Enosiquiton,
Enos e Gaius e Gaeucus, todos podendo ser traduzidos como treme-terra, colocando-o como um deus responsável pelos terremotos. Essa dimensão do seu poder pode ser belamente observada no canto 20 da Ilíada, no momento em que todos os deuses entram em batalha, em que Poseidon provoca tremores de tal forma que até Hades fica preocupado com a possibilidade da Terra cair sobre o submundo, revelando-o para a superfície, como podemos ver na passagem a seguir, dos versos 56 ao 66 do canto 20 da Ilíada, que será lido pelo Rodrigo. Do alto, troveja terrível o pai dos mortais e dos deuses. Enquanto embaixo, Poseidon, de escuros cabelos, sacode a terra imensa e as excelsas montanhas de picos altivos. O Ida, de múltiplas fontes, retreme com todos os vales, os altos picos, o burgo dos teucros e as naus dos acaios. Treme, angustiado Edoneu, rei dos vastos domínios subtérreos, e dando um grito do trono, saltou, receando que a terra sobre ele, o deus de cabelos escuros Poseidon, rasgasse, escancarando desta arte a visão dos mortais e dos deuses, seu tenebroso palácio, que até pelos numes é odiado. Tal o fragor no momento em que os deuses na luta ingressaram. Epítetos que colocam Poseidon como um deus dos terremotos são os mais antigos documentados, aparecendo também desde o Linear B, como em placas encontradas em Knossos, na ilha de Creta. O que evidenciam esses epítetos seria um aspecto quitônico do deus, ou seja, a conexão com a terra e com o subterrâneo. Conforme Walter Otto, na obra Os Deuses da Grécia, a religião praticada no segundo milênio era centrada em divindades com esse tipo de característica, sendo especialmente celebradas as deusas relacionadas com a terra. Isso se relaciona com a explicação etimológica do nome de Poseidon, que muitos autores além de Otto defendem. Para eles, a primeira parte do nome do deus, Posei, poderia ser traduzida como Senhor ou Possuidor, e a segunda parte, o Dom, como o nome da antiga grande deusa Terra, que pode ser relacionada com Deméter, sendo então considerado seu esposo, já que nesse sentido seria o possuidor da terra. Dando um pequeno salto no tempo e indo parar no início do período clássico, mais especificamente por volta do ano 467 a.C., podemos ver dois atributos de Poseidon sendo evidenciados em uma passagem da tragédia Sete contra Tebas, escrita por Ésquilo. Ao suplicar a proteção da cidade aos deuses, o coro da peça pede, abre aspas, e o deus dos cavalos, senhor que reina sobre os mares com seu tridente guerreiro, ó Poseidon, nos liberte de nossos temores, fecha aspas. Os epítetos que aparecem aí são Hippios e Pontomedon, o último o associando com o domínio que já mencionamos, o mar, e o outro o conectando com os cavalos. Isso mesmo, desde a pré-história desse deus, como menciona Jean-Pierre Vernant na obra As Origens do Pensamento Grego, ele era associado pelos micênicos a esses animais e a condução das carruagens por eles, sendo então Poseidon considerado um mestre de carros para a aristocracia daquela época. Mas essa imagem continua na Grécia arcaica e clássica, tanto que nas odes feitas em homenagem aos vencedores das disputas atléticas, Poseidon era citado como o deus que abençoava os competidores que triunfavam nos jogos que envolviam cavalos, como aparece no poema Istmica II de Píndaro, em que é narrado que esse deus teria concedido os cavalos que garantiram a vitória de Xenócrates na corrida de cavalos nos jogos que ocorriam na região de Corinto. Os Jogos Istmicos, em paralelo com os Olímpicos,
era outro dos principais festivais atléticos da antiguidade grega. Esse, por sua vez, ao invés de ocorrer em Olímpia, homenageando Zeus, acontecia em Corinto, homenageando Poseidon. Sendo organizados pelo menos desde o início do século VI a.C., os Jogos Istmicos rememoram a longa tradição da região em cultuar a divindade dos mares e dos cavalos. É aqui que encontramos um dos templos mais antigos construídos para alojar imagens desse deus, que era homenageado em par com sua esposa Anfitrite, datando mais ou menos entre 700 e 650 a.C. Esse edifício faz parte de um santuário ainda mais antigo em honra a Poseidon. De caráter pan-helênico, o santuário recebeu visitantes de todos os lugares da Grécia, os quais deixaram muitas oferendas para o deus, como cerâmicas e pequenos barcos em terracota. Mas não só em Corinto, esse deus era lembrado em associação com os cavalos. Na Ática, no Demo de Colono, Poseidon era cultuado sob o mesmo epíteto citado em Ésquilo anteriormente, Hípios. É nessa localidade que o famoso personagem Édipo faleceu misteriosamente. E, em uma das passagens da tragédia de Sófocles que narra o episódio, Poseidon é citado como o deus responsável por impor as rédeas, ou seja, os instrumentos responsáveis por domar os cavalos, sendo por isso motivo de orgulho para os habitantes de Colono. Em outras fontes, no entanto, seria Atena Hípia a responsável por isso, a qual também era cultuada nesse local. Já em Mantineia, na Arcádia, conforme comenta Jennifer Larson no livro Ancient Greek Cults A Guide, os hábitos dos antepassados micênicos permaneceram fortemente, onde manteve-se um grande culto a Poseidon Hípios, cidade em que o tridente do deus decorava os escudos dos guerreiros. São famosos os mitos árcades sobre Poseidon e sua relação com os cavalos comentados por Pausanias, na obra Descrição da Grécia. Um deles é o episódio em que a deusa Deméter se transforma em égua para fugir sem sucesso das investidas de Poseidon, já que o deus se transforma em um alazão e tem relações com ela, da qual nasce o cavalo divino chamado Arion. Outro deles é sobre o nascimento do deus, em que Rhea, sua mãe, teria entregado um cavalo no lugar do bebê para salvar seu filho de ser engolido pelo pai Cronos. Falando agora um pouco sobre a iconografia desse deus, as representações documentadas mais antigas de Poseidon foram feitas sobre placas votivas provenientes de Pentescofia, região de Corinto. Sendo datadas entre o final do século VII e o início do século VI, as placas contêm as primeiras imagens pintadas do deus, que podem ser confirmadas por inscrições do nome da divindade, Poteidon, segundo o dialeto da região. Nessas pinturas, ele geralmente é um homem barbado e com cabelos longos, que porta um tridente, um objeto alongado com 3 pontas na extremidade, além de aparecer também carregando um peixe e montando sobre cavalos ou hipocampos, criaturas metade peixe e metade cavalo, chamando atenção para seus domínios de poder. As composições que aparecem nas placas coríntias também vão aparecer em Atenas desde o início do século VI a.C., uma provável influência da primeira cidade sobre a outra se considerarmos as datas. Mas é aqui que as imagens de Poseidon se expandem consideravelmente nas próximas décadas. Hoje, temos o conhecimento de mais de 400 cerâmicas atenienses em que essa divindade é representada, e entre elas, o mais frequente é a aparição do deus portando seu símbolo de poder mais reconhecível, o tridente. Algo especial nas pinturas de Atenas são as várias representações de Poseidon carregando uma grande rocha sobre os ombros e avançando contra um inimigo, como aparece na cerâmica que serve de capa para o episódio, que hoje encontra-se no Museu de Arte Cicládica, em Atenas. Aparecendo em mais de 60 pinturas, essa composição se refere ao episódio mitológico conhecido como Gigantomaquia, a guerra em que ele e os outros deuses olímpicos travaram contra os gigantes, filhos de Gaia, que queriam usurpar o trono do cosmos e instaurar uma nova ordem. Apolodoro, na obra Biblioteca, do século II d.C., permite compreender a participação de Poseidon no combate, como podemos ver na leitura do meu colega Rodrigo.
Políbotes foi perseguido pelo mar por Poseidon e foi para a ilha de Cos. E Poseidon, após ter quebrado uma parte da ilha, que passou a ser denominada Niciro, lançou-a contra ele. Quanto às práticas de culto, Erika Simon, em um dos textos que fazem parte da melhor obra sobre essa divindade, a coletânea Poseidon and the Sea, Myth, Cult and Daily Life, sob organização de Seth Penvick, comenta que no mês Poseidon, do calendário ático, nosso dezembro, Poseidon era celebrado em toda a Grécia. Angelique Cocknow, no mesmo livro, menciona que nesse período ocorria a Poseideia, um festival em honra ao deus que ocorria nas cidades jônicas. Sobre os povos gregos dessa origem étnica, Simon ainda relata a existência de um santuário arcaico comum a todos os jônios em honra a Poseidon, o Panionion, que estava situado próximo à ilha de Samos, na costa da Ásia Menor. Nesse santuário, realizavam-se sacrifícios de touros como dedicação ao Treme-Terra, rei dos mares, ritual que também é documentado em Pilos e narrado na Odisseia no episódio em que Telêmaco, filho de Odisseu, chega nessa cidade e participa das oferendas a Poseidon. Em Corinto, entre os presentes oferecidos ao deus no santuário istmico, além das cerâmicas e terracotas já citadas, foram encontradas também estátuas de touros em bronze e ouro, mais um sinal da importância desse animal nas suas celebrações. Possivelmente, a razão do mesmo ter sido referido como Poseidon Táureo, relativo aos touros, no poema conhecido como Escudo de Héracles, do período arcaico. Essas duas autoras, Simon e Cocknow, ainda comentam sobre o culto no Cabo Sunium, uma península no sul da Ática, em que há evidências de um santuário dedicado a Poseidon desde o século VIII, onde teria sido construído um templo no final do século VI a.C. Esse templo teria sido queimado pelos persas durante a sua invasão em 480, mas foi reconstruído na década de 440, durante o período de governo de Péricles. Estava situado de frente para o mar, e suas ruínas podem ser observadas ainda hoje. O mais interessante sobre essa região era o festival celebrado em honra ao deus, chamado Poseidônia, que contava também com disputas atléticas, como provas de velocidade de barcos que ocorriam aos prés do promontório. Ainda sobre a Ática, em Atenas, é observado no século V a.C. a adoção do culto a Poseidon em um dos edifícios da Acrópole, o templo hoje conhecido como Erechtheion, onde ele e um dos antigos reis da cidade eram celebrados sob a mesma figura, chamada Poseidon Erechtheus. A existência desse culto é explicada por importantes mitos que envolviam o deus. Um deles é a disputa entre Poseidon e Atenas pela terra ateniense, em que a deusa foi a vitoriosa, tornando-se a principal divindade de culto da cidade. Em decorrência disso, Eumolpus, filho de Poseidon, teria se juntado com os habitantes de Eleusis para tentar conquistar Atenas e assim impor o culto de seu pai. Eumolpus enfrenta o exército ateniense sob liderança do rei Erechtheus, o qual o assassina, enfurecendo então Poseidon, que lança seu tridente contra o rei de Atenas, também o matando. Para acalmar os ânimos, Atena propõe que Poseidon seja então cultuado junto de Erechtheus na Acrópole, o que explicaria a organização religiosa da época. Pensando um pouco mais sobre o imaginário do deus nos mitos gregos, sabemos que Poseidon era casado com a ninfa do mar Anfitrite, filha de Nereu, o antigo soberano marítimo, e de Dóris, filha do deus primordial Oceano. O fruto da relação entre as duas divindades foi Tritão, a mesma figura que aparece na Pequena Sereia da Disney, um ser com a metade superior de um homem, mas inferior de um peixe, que, segundo o poeta Hesíodo, era habitante do fundo do mar, vivendo junto de seus pais num palácio dourado. Mas as infidelidades de Poseidon no seu casamento foram muitas, quase o colocando em pé de igualdade com Zeus, gerando diversos descendentes. Ao contrário do que é apresentado no livro moderno Percy Jackson e o Ladrão de Raios, em que os filhos de Poseidon seriam raros. Entre sua prole, além dos monstros, como Polifemo,
podemos citar diversos heróis. Teseu é um dos exemplos. O famoso herói ateniense que derrotou o Minotauro era filho de Posídon com Hétera, filha do rei Piteu, de Trezena, segundo o que nos conta Baquílides, no Ditiramo 17. Outro mito famoso de Posídon, e também uma de suas infidelidades, é o da sua relação com Pélopes. Conforme nos chegou através do poema Olímpica I, de Píndaro, Tântalo, rei de uma das cidades da região da Anatólia, preparou um banquete em honra aos deuses, em cuja ocasião Posídon se apaixonou pelo seu filho, Pélopes, o raptando e o levando ao Olimpo, sendo após enviado de volta para junto dos homens. Ainda cativando carinho pelo mortal, quando Pélopes pretendeu se casar com Hipodâmia e pediu auxílio a Posídon, já que a mão dela só seria obtida se vencesse seu pai em uma corrida de bigas, o deus concedeu uma carruagem dourada puxada por cavalos alados, a Pélopes, o que permitiu a vitória e o casamento com Hipodâmia. Compartilhando algumas considerações feitas durante minha pesquisa de iniciação científica, comento que é possível notar, quando se examina a literatura, que nas obras arcaicas gregas prevalecem menções a Posídon usando epítetos relacionados com a terra, principalmente nas epopeias homéricas e nos poemas de Hesíodo. Ao mesmo tempo, observa-se que nas obras clássicas, especialmente nas tragédias, os autores preferem os epítetos que evidenciam o caráter marítimo de Posídon. Essa transição de aspectos mencionados com mais frequência na literatura, indo do elemento quitônico ao marítimo, encontra paralelo na cerâmica ateniense. Nas pinturas feitas sobre os vasos, principalmente durante o século VI, visualizamos as cenas em que Posídon suporta grande rocha sobre os ombros para arremessar contra o oponente, elemento relacionado à terra, enquanto a partir do século V a.C., as pinturas em que o deus carrega um peixe prevalecem, até o completo desaparecimento da rocha. O que poderia explicar esse processo? Em primeiro lugar, temos que considerar que os poemas épicos, como o de Homero, utilizavam fórmulas de composição muito precisas, o hexâmetro datílico, para facilitar que os episódios os decorassem, já que eram recitados em público e por muito tempo sendo mantidos apenas na oralidade. Para eles, os epítetos funcionavam como ferramentas para ajudar na composição, virando padrões que passavam de geração para geração. Os epítetos relacionados à terra são os mais antigos existentes do deus, como já mencionado, sendo encontrados até mesmo no linear B, lá do segundo milênio a.C., sendo transmitidos e mantidos pelos poetas arcaicos. Em paralelo a isso, a maior liberdade de composição que os tragediógrafos tinham para criar suas peças, fora da métrica da poesia épica, teria possibilitado a invenção de novos epítetos, como os variados relacionados ao mar que aparecem no período clássico. Ainda assim, isso não explica por que os pintores de cerâmica também participam do processo de evidenciar o domínio marítimo de Posídon no século V a.C. Como possível explicação, pode-se notar a influência de um episódio histórico sobre as artes e literatura, a guerra entre os gregos e os persas, conhecidas tradicionalmente como guerras médicas. Durante e depois da guerra, é possível notar que artistas plásticos muitas vezes usavam as narrativas de combate mitológico em comparação com a guerra que estava acontecendo, sendo a gigantomaquia um desses mitos. Os gregos passaram a se representar como os deuses, defensores da ordem e soberania do Olimpo, contra os gigantes, que tentavam tomá-la, assim como os persas estavam fazendo. Nesse caminho, os gigantes que antes eram representados como hoplitas, guerreiros gregos com elmo, coraça, grevas, escudos e lanças, passaram a ser representados nus ou vestindo peles de animais e usando troncos de árvore, rochas e tochas como armas, elementos relacionados ao mundo selvagem pelos gregos. Como os gigantes estavam sendo representados com rochas, e também o deus Posídon, apoiador dos gregos, era representado assim, a solução dos pintores pode ter sido a supressão desse elemento da identidade de Posídon. Desse modo, o aspecto relacionado com a terra, lido nessas composições como selvagem, teria sido relegado aos gigantes persas. Ao mesmo tempo, a vitória naval de Salamina, sob liderança dos atenienses, de 480 a.C., que foi interpretada como um apoio concedido pelo deus dos mares, pode ter suscitado pinturas mais frequentes em que ele está carregando um peixe, ainda mais porque a cidade de Atenas instaura um domínio marítimo no Egeu a partir desse momento,
o que também pode ter influenciado a adoção do culto de Poseidon na Acrópole nesse século. Diversas outras cidades e regiões gregas também receberam o culto de Poseidon, como Trezena, Onquestro e Esparta. Nessa, existia um santuário a Poseidon entendido como entrada para o submundo, evidenciando-se também a característica quitônica do deus, além de vários outros locais que poderiam ser comentados. É válido ressaltar que, apesar de em determinado período ou local, poetas, pintores e adoradores de culto evidenciarem um aspecto em especial da sua identidade, todos os comentados faziam parte da sua figura e constituíam esse deus multifacetado. Um tremedor da terra de escuros cabelos, um domador de cavalos e mestre das carruagens, mas também o soberano do mar portador do tridente. Para finalizar o episódio, deixo com vocês a narração do hino homérico 22, a Poseidon, poema escrito por volta do século VII e VI a.C., e que nos dá uma das visões mais completas de quem era essa divindade no imaginário grego. Sobre Poseidon, gigante entre os deuses, começo a cantar. Ele que faz se moverem a terra e o mar infecundo, e tem seu mando marinho no Hélico e no Egeu vasto. Ó Fremidor, os divinos te deram um dúplice ofício, ser domador de cavalos e ser salvador de navios. Salve, Poseidon, dos cachos escuros que a terra chacoalha, um coração benfazejo, ditoso, protege os marujos. Bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Agradeço a todos e todas que nos ouviram até aqui e agradeço também ao meu colega Rodrigo dos Santos Oliveira pela leitura dos trechos das fontes. A tradução da Ilíada usada nesse episódio é de Carlos Alberto Nunes, a da tragédia Sete contra Tebas, de Marcos Mota. A da obra Biblioteca foi usada a tradução de Luiz Alberto Machado e, por fim, a do hino homérico 22 é de Carlos Leonardo Antunes. Agradeço profundamente o convite da professora Semiramis para compartilhar um pouco do meu interesse no estudo dessa divindade grega com vocês, e a oportunidade concedida pelo Diálogos Olimpianos, que sou fã e ouvinte assíduo. Faço especial menção ao professor Francisco Marshall, agradecendo todo o seu apoio e orientação na pesquisa, e a minha co-orientadora, a professora Tirzá Bercoal, pelo auxílio e suporte. Agradeço também ao Danilo Roxette pela edição dos áudios com trechos das fontes. E não deixem de seguir o podcast no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast, também estando no Anchor, no Cashbox e em vários outros. Também não deixem de seguir o Geman nas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Um abraço e até o próximo episódio!